Já estamos no outono, sim, chegou essa estação e a gente tem que tomar uma série de cuidados com doenças respiratórias, por exemplo. Por isso, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Natália Moriá, ela que é alergista e imunologista. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente poder contribuir um pouco mais nesse período tão difícil, né? A gente que agradece. O outono chega, muitas árvores ficam mais bonitas, né, doutora? Agora, por que as pessoas devem tomar cuidado com doenças, principalmente doenças respiratórias, e o que fazer? Na verdade, essa é uma época que a gente se preocupa todos os anos, porque infelizmente é o período em que começa a nossa estação seca e infelizmente os vírus começam a circular com uma velocidade maior. Não só o coronavírus, como todo mundo já está ciente, mas os outros vírus que causam a gripe comum, por exemplo. É importante, então, que as pessoas não deixem de se vacinar. É uma vacina diferente, porém ela protege contra outras cepas de vírus que causam gripes e que são problemas de saúde importantes, além de outros vírus que também a gente não tem vacina, como o rinovírus ou adenovírus, que também podem causar problemas nas vias aéreas. Então, o cuidado ele tem que ser redobrado nesse período. Mas o que aquela pessoa que tem bronquite, que é asmática, pode fazer diante de uma pandemia do coronavírus? Essa pergunta foi muito importante, Luciana, porque inclusive serve como um alerta. Porque apesar de alguns estudos mostrarem, por exemplo, que os corticoides, que são a medicação que a gente utiliza basicamente para o controle desses pacientes, não devem ser usados no controle da infecção, os pacientes que já usam para o tratamento da asma devem continuar usando, não devem se sentir mais fragilizados por conta desse uso, até porque é a medicação necessária para o controle da doença. Então, a gente orienta e faz um apelo para que os pacientes não deixem de usar a medicação e, obviamente, numa exacerbação, procurem de imediato o serviço de emergência. Mas usar a medicação mesmo não estando em crise? Porque, na verdade, quando a gente fala em asma, por exemplo, é uma doença que ela precisa ser controlada. E o controle é feito com a medicação, muitas vezes diária, por um período prolongado. Então, essa medicação não deve jamais ser descontinuada nesse período. E o controle da asma, na realidade, ele reduz o risco de complicações desse paciente que já faz parte de um grupo de risco. As pessoas estão evitando aglomerações, estão higienizando mais as mãos. A senhora acha que, se isso continuar, esse outono vai ser mais ameno para as pessoas contraírem vírus de uma maneira em geral ou não? Sim, porque a maioria desses vírus realmente é veiculada de forma direta, de pessoa para pessoa. Lembrando que a transmissão desse vírus, ela é, assim, a quantidade de pessoas que uma única pessoa infectada pode atingir é grande. Então, essa lavagem das mãos que a gente sempre orientou, né, como uma norma de biossegurança, ela é importante e ela deve ser mantida mesmo depois que a gente consiga controlar a pandemia. Não digo só da Covid, mas de outros vírus. Sim, com certeza. Agora, a higienização das mãos que deve ser estendida também a uma limpeza mais caprichada do ambiente onde essa pessoa, principalmente aqueles que têm bronquite e asma, devem observar. Sim, aí nós falamos inclusive do controle ambiental, né? Não esquecer então que não é só o álcool gel, só lavar as mãos. Lembrar que o paciente que é alérgico, ele tem que manter o ambiente limpo, com o mínimo, né, de contaminação pelos aeroalérgenos, são os ácaros da poeira, que nessa época do ano, por conta do ambiente mais seco, vão começar a proliferar. E os umidificadores são bem-vindos daqui a pouco. Sim, com certeza. Natália Moriá, alergista e imunologista, uma boa tarde. Obrigada pela participação conosco. Obrigada, eu que agradeço.